Olá, meus amores! Está no ar o Família Diversidade, um projeto pensado para vocês que estão nesse momento isolados por conta de toda essa pandemia. Estou trazendo para vocês uma série de entrevistas com pessoas que têm envolvimento e engajamento social, cultural, artístico, político com o meio LGBTQIA+, com o coletivo. Isso mesmo. Olha, serão 8 entrevistas maravilhosas que vocês não podem perder. O Família Diversidade é feito para vocês, isso mesmo, para você que faz parte dessa família de diversidade. Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas e todes muito bem-vindos. E o meu primeiro convidado de entrevistas é ele. Ele é formado em hotelaria, isso mesmo. Ele é pós-graduando em controladoria e finanças e é vice-presidente da APOS GLBT São Paulo, isso que organiza a maior parada LGBT do mundo. Então, se prepara que você vai assistir agora uma entrevista maravilhosa. Olá, meus amores, boa noite. Como eu falei na chamada, o meu convidado que vai estrear esse novo quadro aqui do meu canal, Família Diversidade, é um homem corrido, com uma vida corrida, de uma importância muito grande para a causa, para o coletivo LGBTQIA+. Eu estou falando dele, Renato Viterbo, vice-presidente da APO GLBT São Paulo. Seja muito bem-vindo, Renato. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, Jequitina, por essa oportunidade de você estar deixando eu entrar aqui no seu canal e estar falando para um monte de gente aí do litoral e de todo o Brasil também. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço você ter se disponibilizado. Eu sei que está na correria, né, Renato? Sim, bastante corrida esses dias. Montando a parada, preparando a parada. Gente, essa entrevista vai ao ar, a parada de São Paulo. Já terá ocorrido, já terá acontecido, mas o Renato, mesmo assim, vai falar um pouquinho do que está sendo preparado, né, do que vai acontecer. Renato, lendo o seu release que você me enviou, né? Sim. Eu vi que você falou que sempre participava da parada. Como se deu o seu ingresso na APOS GLBT de São Paulo? Legal falar sobre isso. Ontem até eu estava conversando uma outra live sobre esse assunto, né? Na verdade, eu em 97, quando a primeira parada vai para a Avenida Paulista, eu achava tudo muito estranho, né? Eu falava como essas pessoas podem se expor, como que elas vão para a rua brigar. É uma falta de vergonha, uma falta de respeito com elas, né? Todo aquele preconceito, né? Mesmo sendo LGBT. Mas aí, passado 2 anos, em 99, eu passei por uns probleminhas familiares, e aí eu resolvi um dia que eu precisava conhecer as pessoas que organizavam a parada LGBT de São Paulo. E aí me dirigi à sede da associação, que ainda era lá no Andraus, né, antigo, a sede lá, e aí lá estava tendo uma reunião de voluntários, né? E eu me cadastrei para ser voluntário da parada, e a minha primeira missão foi ajudar a carregar a bandeira que abre a parada LGBT de São Paulo, né? Então eu chego lá, eu não conhecia ninguém, e a partir daí eu fiz amigos e comecei a carregar a bandeira, né? Então
Eu e mais trocentas pessoas que estavam naquela parada. E foi uma experiência legal. A partir de 99, eu todos os anos ia para a parada, mais como participante mesmo, ali no chão, né, para assistir o desfile, né. Efetivamente, eu entro na pós-GLBT em 2014, né, para ajudar as pessoas a organizar a instituição, alguns probleminhas que estavam tendo, administrativos e financeiros. Então, eu entro ali para entender como é que funcionava, né? E a partir de 2015, efetivamente, eu entro para a diretoria como primeiro tesoureiro, como segundo tesoureiro da associação. E aí depois, no meado de 2015, eu assumo o cargo como primeiro tesoureiro da Associação da Parada. Então, a minha entrada efetiva na Associação da Parada se dá em 2015. Interessante isso. Renato, a gente está no mês da diversidade, né? Eu, Jequitina, já estou aqui comemorando na minha coluna na revista Visibilidade que eu escrevi também, já fiz a minha comemoração, né? Muitas pessoas comemoram também fazendo postagens nas redes sociais e fazem questão de levantar a bandeira, né? Como você analisa a participação da nossa sociedade, que tem tantos problemas, junto à causa, ao coletivo, à família LGBTQIA+. Na verdade, eu acho que o mês de junho ele é um mês para a gente, de fato, carregar essa bandeira e ostentar essa bandeira, né? O ideal que fosse durante todo o ano, né? Eu acho que quanto mais pessoas, sejam elas LGBTs ou não, se engajarem na nossa causa, melhor, né? Eu acho que a gente não quer nenhum direito e nenhum privilégio a mais. Nós queremos aquilo que é de direito de todas as pessoas, né? Sejam elas LGBT, sejam elas héteras, né? Mas a gente quer esses direitos que sejam respeitados. Então, eu acho que quando toda uma comunidade se levanta, né, e clama por esse direito, né, e principalmente agora no mês de junho, onde temos vários militantes fazendo esse levante de bandeira, né, isso só nos empodera, né, nos torna mais forte, porque igual a mim, que um dia tive vergonha de ostentar quem eu era, né, hoje eu me orgulho de ser quem sou. Então, eu acho que quanto mais pessoas levantarem a bandeira, é muito positivo para a nossa comunidade. Bacana. Muitas pessoas acham que as paradas são simplesmente bagunça, bebedeira, sexo, que as pessoas aprontam horrores, né? A que você atribui esse tipo de pensamento que a sociedade acaba tendo? Nós sabemos que não é isso, né? Só voltarmos na nossa história, Stonewall, né? Voltar lá no passado, quantas pessoas também já não morreram na luta, mas tem muita gente que pensa isso. O que você atribui a esse pensamento? Na verdade, eu acho que as pessoas elas já vêm com um preconceito novamente concebido, né? Eu acho que essa coisa da sexualidade ou de se sexualizar, seja na parada, né? Ou seja em qualquer evento, como o carnaval, por exemplo, né? Isso é de cada indivíduo, né? Eu sou responsável pelo meu corpo, pelas minhas ações, mas eu não posso ser responsável pelo corpo do outro ou pelas ações do outro, né? Há algumas pessoas, inclusive da nossa comunidade, que tentam desmerecer os movimentos de paradas que hoje acontecem no Brasil, no litoral de São Paulo, no interior, né? Alegando, eu não vou mais na parada porque a parada é um carnaval fora de época, a parada é muito sexo, é muita gente só beijando, é só ficando, mas eu falo assim, que a parada é mais que isso, a parada é um movimento de luta por direitos humanos, né? Graças às paradas, e graças às paradas, principalmente a de São Paulo,
as conquistas da população LGBT vieram através dela, né? E eu posso falar isso com toda certeza, porque assim, se você pegar nosso site lá, paradasp.org.br, tem todos os temas que discutimos desde 97, né? Então, todos os temas que são atuais hoje, nós já discutíamos em 97, né? Então, somos 97, somos muitos, estamos em várias profissões. Se eu trouxer para 2005, a gente falava da questão da homofobia, né? E a homofobia só foi criminalizada agora em 2019. Se eu falar da questão da união civil, da parceria civil, do casamento, foi conquistada em 2013, né? Através do STF. Se eu falar da questão do uso do nome social, nós discutimos esse tema em 2016. 2018, a maioria dos órgãos públicos e privados já utilizava o nome social, né? Então, a parada, diferente do que algumas pessoas tentam taxar como algo sexualizado, como algo promíscuo, não. É uma luta por direitos humanos, pelo direito de pertencer, pelo direito de existir, né? Agora, eu não posso ser responsável pelo corpo do outro, eu posso ser responsável pelo meu corpo, e eu também não posso ser responsável pelas atitudes do outro, e sim pelas minhas atitudes. Então, é aquela coisa, né? Vamos tornar algo que é lindo em algo feio, para que as pessoas enxerguem com os olhos da maldade, né? Que é isso que os nossos opositores fazem, né? É mostrar que a parada, ela só ensina coisa ruim, né? Só mostra coisa ruim, como foi o caso da Viviane crucificada, chamando atenção, né, para as mortes de LGBTs, e a igreja, né, seja ela católica ou evangélica, levou para uma outra conotação, mas quando o Neymar ou a Madonna foi crucificado no seu clipe ou na sua sessão de fotografia, não houve a mesma conotação. Então, é muito isso. É verdade isso. Concordo plenamente. Número, gênero e grau. Renato, o tema desse ano da parada é HIV/AIDS. Isso, exatamente, HIV/AIDS. É o primeiro ano que a parada aborda esse tema? Na verdade, como tema principal, sim. Né? A parada, ao longo desses 25 anos, ela sempre chamou atenção para a questão do HIV/AIDS, né? Através do trio elétrico da saúde, que está lá comandado pelo Beto de Jesus, pela HF, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, através do CRT, né? Então, assim, a parada sempre falou desse tema. Mas o tema principal esse ano se deu pela escolha dos militantes, né? Que decidiram que era preciso falar sobre a questão do HIV/AIDS num ano que a gente completa 40 anos da descoberta, né, do vírus. Então, era importante falar sobre isso, né? E se a gente fizer uma comparação com a questão da AIDS e a questão da pandemia da Covid-19, né? Enquanto com a Covid se descobriu uma vacina, né, em pouco tempo, porque essa Covid não matava só LGBT, qualquer um está suscetível a se contaminar e a morrer, né? Então, a comunidade toda científica, os governos de todo o mundo, né, inclusive de países, né, que são ditaduras, né, eles se uniram, né, para poder garantir recursos para a descoberta da vacina. E por que não aconteceu a mesma coisa com a AIDS, né? Então, o tema é oportuno para se falar nesse momento, né? O nosso slogan da parada esse ano é Ame Mais, Cuide Mais, Viva Mais. E é nisso que a gente tem trabalhado, né? Toda a parada, o tema central, e a gente não deixar o foco, né, ir para outro lado, trabalhar no sentido de visibilizar cada vez mais a questão das pessoas vivendo com HIV/AIDS, dos tratamentos,
da possível vacina que está vindo aí. Sim, né? Então, a pesquisa, se der tudo certo, né, já deu, conseguiremos ter essa vacina. Amém, né? É o que a gente espera, né? Então, que essa vacina também chegue para todos os países, né, e para todas as pessoas, né? Porque, afinal de contas, como eu falei, são 40 anos de luta, né? E só agora, depois de 40 anos, a gente fala nessa cura, né? Ou nessa possível prevenção, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o direcionamento da vacina. Se é para prevenir, no sentido de quem não se contaminou, não se contaminar, ou também se essa vacina vai ser eficiente naquelas pessoas que já estão contaminadas. Né? Fato é que hoje, com mais qualidade de vida, né, algumas pessoas através de retrovirais, mas ainda assim sofrendo as consequências físicas e psicológicas de se tomar uma medicação. É isso. E ainda a questão do preconceito, né, que é apontado, isso... né? Com a pandemia, né, a parada sendo pelo segundo ano online. Eu sei que existe toda uma preparação, nós conversamos esses dias, né, que antecederam a parada. Sim. Você andou comentando comigo a correria que é para fazer. Muita gente reclama que a parada não está nas ruas, lógico, não podemos. Para você, o resultado dessa parada online, virtual, ele é positivo? Ele surte mais, menos um resultado igual ao que a parada presencial na avenida? Olha, eu acho que a parada virtual, nós, para você ter uma ideia, nós criamos ela em um mês, né? O ano passado. A gente não sabia se ia ter parada em junho, se a gente faria parada em dezembro, né? E aí já comemorava também a questão ali do dia de luta contra a AIDS. Foi toda uma discussão. E não se chegava a um consenso. E aí eu, junto com o Diego e outros diretores, chegamos e falamos, não, vamos fazer uma parada virtual. A gente tem a Dia Estúdio, que faz a transmissão da parada física, e ela chega do Oiapoque ao Chuí, né? E aí a gente tem lá número de views incríveis. Vamos chamar a Dia para ser nossa parceira nesse projeto. E chamamos a Dia, discutimos ali num mês como faríamos e como ia ser, e construímos uma parada. Né? Eu posso dizer que, em termos de números, né, superou a parada física. Né? Então, a parada virtual ela tem um conteúdo mais interativo, mais informativo, né? E que aborda temas desde a pessoa mais nova ou a pessoa mais idosa. Né? Então, consegue entender do que se está falando. Né? E os números mostram isso. Para você ter uma ideia, na parada de 2020, nós tivemos 11 milhões de views. Né? 11 milhões de views. 7 milhões em um único canal. Né? A parada física, o máximo que ela conseguiu de visualizações, também pela transmissão da Dia Estúdio, foi 5 milhões. Então, houve um crescimento aí de 40% no número de visualizações. Mas o mais importante foi o conteúdo, né? Que foi um conteúdo feito por jovens, que a ideia era conversar com a população jovem também, né? Mas também conversar com a população mais idosa. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de assistir televisão. Mas no dia da parada, e não porque eu sou vice-presidente, eu tinha a obrigação de assistir, mas cada assunto, cada tema que entrava ali naquela parada, me prendia a atenção. Eu queria saber o que vinha depois, o que se estava se falando, e aí vinha o artista, aí vinha um conteúdo informativo. Então, acho que foi muito positivo, né? E acredito, né, que a de 2021, que é essa agora que acontece no dia 6, o que aconteceu no dia 6, né, ela deve ter alcançado os mesmos objetivos. Né? A gente está falando de um tema que é muito sensível, né, da comunidade LGBT. E nós, LGBT, gostamos do belo, né, e do bom e do belo, e isso não é
nenhum problema, não há nenhum problema com isso, mas falar de coisas ruins, como é a questão das pessoas viverem com HIV/AIDS, né, é um tema delicado, e a gente está tendo todo o cuidado, então está sendo construído, esse tema foi construído junto com a UNAIDS, né, foi construído com entidades que cuidam de pessoas vivendo com HIV/AIDS em São Paulo, com a Secretaria de Saúde Municipal, com a Secretaria de Saúde Estadual. Então, eu acredito que nós vamos superar esse número de views que tivemos no ano passado. Com certeza já superaram, né? Porque eu participei muitos anos da parada em São Paulo, né? A distância de outros lugares acabam tirando um pouco. E o ano passado eu assisti e fiquei impressionada com a qualidade. Com o material, só a abertura já valeu 90%, né? Momentos, como você falou, os momentos interativos que foram maravilhosos. Essas paradas, elas acontecem no YouTube, certo? Acontecem desculpa. Pelo YouTube. Sim. Ok. Você acha que poderia, lógico, queremos voltar para as ruas, né? Vou fugir até do meu contexto aqui para te fazer essa pergunta. Queremos voltar para as ruas, para a avenida, para comemorar tudo isso, mas você acredita da possibilidade de uma TV aberta? Porque um carnaval é televisionado. Sim. Por que uma parada LGBT, parada de São Paulo, a maior parada do mundo, não pode ser televisionada? Olha, eu acho que tem várias questões, né? A gente já até discutiu essa possibilidade dela ser televisionada ou não, né? Mas a gente tem ainda a questão do preconceito, né? Então, de qualquer forma, o preconceito ele esbarra em um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que quando a gente também levar essa parada para a televisão, né, a gente pode perder um pouco da nossa identidade, né? Porque a parada é legal por isso, porque a gente vai ali para a rua, a gente mostra todas as nossas características como pessoas, a gente se diverte, a gente vê cultura, a gente vê um monte de coisa. E nós não somos, que hoje a gente já nem tem mais porque é proibido, mas nós não somos animais de circo, né, para ficar sendo observados, né? Então, a nossa proposta ali maior é ser protagonista das nossas vidas, né? É eu poder ser quem eu quero ser, é eu beijar quem eu quero beijar, né? E sem ninguém para me vigiar. A gente tem na parada pessoas que estão lá, mas que não querem ser reconhecidas. Como a gente tem pessoas que querem ser reconhecidas e vistas, beijando, e etc. e tal. Então, talvez a televisão não esteja preparada também para fazer... Para tudo isso, né? Porque você vê no carnaval, você vê a mulher exposta, né? Peito de fora, às vezes com a fantasia, quase com a bunda de fora, né? Mas isso já é tradicional, né? Da cultura brasileira, né? Que impõe essa coisa da heteronormatividade, né? Do homem alfa, macho, né? Então, machismo, uma sociedade machista. Exatamente. Então, é algo que precisaria, né, ser revisto. Eu, de verdade, assim, para se transmitir a parada, teria que se pensar num conteúdo muito mais cultural, no sentido de, eu vou mostrar só trio elétrico, só artista que está em cima do trio elétrico, e o público meio que numa vista aérea, né, e não mostrando efetivamente ali de baixo. Eu vou fazer entrevistas, né? Então, eu, na minha opinião, né, eu acho que apesar de ser um conteúdo riquíssimo, né, que geraria mais visibilidade para a nossa população, né, mas eu não vejo como algo que seja bom para o movimento parada, né? Por quê? Porque é o que eu falei, é a questão de se
se entender ali como pessoa, de extravasar. É o dia de você comemorar com muito orgulho que você é, né? E não de você ficar aparecendo na televisão como um espetáculo, né? Nós não somos espetáculo. Nós somos espetáculo quando nós estamos nas nossas atividades artísticas, igual a você. Sim. Mas ali na parada é uma luta, é um dia de luta, é um dia que a gente tem que chamar atenção para o tema, para aquilo que a gente está reivindicando para o futuro. Né? É muito isso. Interessante. Com a sua experiência, né, um contato intenso, né, com projetos e associações LGBTs, chamem como quiser, LGBTQIA+, LGBTs. Como você analisa a participação das pessoas hoje em relação ao movimento, à causa, ao coletivo? Estão mais participativas, ativas, não? Os próprios militantes ainda têm medo? Como que você analisa essa participação? Bom, eu acho, assim, isso é a visão do Renato Viterbo, tá? Não é a visão do Renato como vice-presidente, ou até do Renato, ou melhor, da parada LGBT de São Paulo. Estou dando opinião pessoal minha, né? Então é assim, eu acho que como a gente militava antigamente, né, de ir para a rua e fazer as coisas acontecer, né? A parada, aliás, ela começa em 97, justamente, 96, com 200 pessoas que caminharam ali pelo centro de São Paulo, Praça Roosevelt, Pacaembu, aquela região. Em 97, a parada vai para a Avenida Paulista, né, com 2.000 pessoas. 99, a gente aumentou. 2006, a gente entra para o Burizão. Aquele era um movimento que eu acho que faz sentido, né, quando a gente fala de militância. Né? Então, militância não é eu ficar atrás de um computador, e não que seja errado, tá? Ficar atrás de um computador falando algo que eu desconheço, né? Atrás de uma visibilidade, atrás de um momento, né? Não, é você ir para a rua, você entender como que funciona, por que aquelas pessoas estão ali, como que é construída uma parada, né? A gente tem aí paradas do interior e mesmo do litoral, como Santos, Praia Grande, São Vicente, né? E outras que tem um trabalho muito lindo, né? E que as pessoas estão ali batalhando, mas que outros chegam depois e não sabem a dificuldade que é para se fazer o movimento acontecer. Né? Então, hoje a gente tem muito militante de internet, né? Falando coisas e atrás de curtidas, atrás de números. E às vezes não tem nem embasamento para falar. É exatamente isso, é falando besteira, né? Falando besteira e se empoderando, né? Ou tentando se empoderar, falando algo que nem conhece, né? Eu falo que eles conhecem mais a história da Pablo Vittar do que a história do movimento LGBT, né? Ninguém sabe É mais fácil colocar assim. Falo até por um dos segmentos que eu estou, né? Sim. No drags. A drag atual é maravilhosa, ela é perfeita. Você sabe quem foi Miss Biá? Sim, claro, a Miss Biá. Não, eu digo, essas pessoas não sabem, né? Quem Sim. foi, porque não procuram conhecer a história. As Sim. grandes divas, né? Da nossa história e tudo que passaram. Sim, é muito isso. Por exemplo, a gente tem a Rogéria lá no Rio, né, que tinha o discurso da travesti da família brasileira. Aí nós temos a Jane de Castro. Aí a gente teve a Miss Biá, que morreu recentemente e trabalhando, né, na profissão, né? E é isso que as pessoas precisam conhecer, né? Valorizar essa história do movimento LGBT. E não achar que militar é eu ficar aqui do outro lado da câmera, né? Ou mesmo estar em cima de um trio elétrico na parada dando tchau, né? Você, como jornalista, você precisa mostrar o seu trabalho. Isso é a sua profissão.
E você, para falar sobre algo, você tem que ter conhecimento, você não pode falar aleatoriamente, né? Então, eu critico, né, a militância que fica atrás de um computador falando besteira, né, e que as pessoas acham lindo, né? Então, ela ganha milhões de seguidores, né? Elas faturam horrores por ganhar milhões de seguidores, mas efetivamente não acrescenta nada para o movimento LGBT, né? Porque o movimento LGBT tem uma história. A gente começa Stonewall, 1969, né? No Brasil, a gente está aí nos anos 80, né? Ou seja, 20 anos atrás, né? E, quer dizer, atrasados, né? Mas a gente construiu a nossa história do Brasil, né? Nós temos história do movimento LGBT. Hoje nós temos faculdades, cursos de diversidade, nós temos pessoas fazendo TCCs maravilhosos sobre a questão da diversidade, das identidades sexuais, né? E é isso que nos orgulha, né? A gente tem o único museu da América Latina, né? Que é o Museu da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, né? A gente tem aí uma série de coisas que foram conquista daquela militância lá de trás. Porque não é importante só eu sair de mão dada com meu namorado, com a minha namorada. A gente tem que reconhecer a história, né? E que bom que tiveram pessoas lá atrás, né, que deram a cara a tapa para poder isso tudo acontecer aqui na frente. É isso. Verdade, verdade e verdade. Renato, estamos chegando ao fim desse nosso papo. Espero que traga sorte para esse quadro que eu estou dando início no Família de Verdade. O meu eterno agradecimento você ter disponibilizado do seu tempo, que eu sei que está bem corrido por conta das atividades. Muito sucesso. Essa segunda parada já foi um sucesso maravilhoso. E com certeza vamos nos ver muito ainda. Muito obrigada, Renato. Eu agradeço a você pelo convite, né? Agradeço em nome da nossa presidente Cláudia Regina, de toda a diretoria da Associação da Parada, que eu estou aqui hoje representando, né? Desejar muito sucesso para o seu quadro, para você. Foi muito bom falar com você. Tenho certeza que vai ser um sucesso, já é um sucesso, na verdade, né? Desde que você siga esse caminho que você está fazendo com entrega, com verdade, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta com verdade, não há como não dar certo, né? E eu acredito muito no seu trabalho e muita sorte mesmo, e nos vemos em breve, se Deus quiser. Um abraço a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Muito obrigado. Gente, é isso. Nos despedimos aqui de Renato Viterbo, tá? E vamos continuando. Semana que vem tem entrevistas novas e vocês vão gostar, tá bom? Um grande beijo. Tchau!